E erros comuns, né, que a gente vê ali na questão de às vezes realizar a EGD ou de montar um modelo cognitivo, às vezes é o terapeuta ter muito medo, tá, isso eu vi, o pessoal que fez exercício, às vezes tem medo de ter uma colinha, tá. Não tem problema, tá bom. Eh, eu, por exemplo, por muito tempo na terapia, para decorar, antes de eu aprender mesmo a questão da estrutura das sessões, por exemplo, eh, eu tinha uma colinha do que fazer. O que fazer no começo da sessão, o que fazer no meio da sessão, coisas nesse sentido. E não tem problema nenhum você fazer isso. Então, você pode, tá, tranquilamente ter uma colinha numa prancheta, no seu, computador, enfim, ali em cima, qualquer coisa nesse sentido, pode ter até a desculpa que é para o paciente a ter acesso, se ele for ver isso, né, de alguma maneira, mas um erro que as pessoas cometem é esse, que no início eles querem decorar tudo. Você querendo decorar tudo, né, de certo modo, você acaba perdendo muita coisa, porque às vezes você fica desesperado, tá. Então antes de você se você tá com dificuldade de decorar um modelo cognitivo, de entender como ele funciona e tudo mais, e a IGD também, que tipos de perguntas que você pode fazer e por aí vai, você pode colocar escrito isso, de certo modo. Então você pode escrever tanto o modelo cognitivo para servir como uma colinha, para você saber quais perguntas que você tem que fazer, porque daí você vai anotando. Você tem um modelo cognitivo, então você anota, né, tipo, o paciente trouxe um pensamento automático, aí você vai anotar pensamento, e fala: "Tá, então eu preciso saber a situação, eu preciso saber a emoção envolvida, eu preciso saber o comportamento envolvido", e por aí vai. E também você pode ter as perguntas da EGD, que eu falei na aula de ontem, que podem te ajudar com isso, tá. Então você pode ter essa colinha, de certo modo, para até que você se acostume com isso. Isso é um erro que algumas pessoas cometem, porque elas ficam desesperadas: "Ai meu Deus, mas não vou lembrar e tal". Não se preocupe, faça uma colinha, até você aprender, tá, não tem problema nenhum. Outra coisa é não adaptar as perguntas para a realidade de cada paciente, porque tem várias perguntas lá que eu comentei, né, que eu citei na aula de ontem sobre a EGD, então, várias perguntas que você pode fazer, mas é muito importante que você entenda que você vai precisar, muitas vezes, adaptar essas perguntas. Por isso que o conhecimento do modelo cognitivo é tão importante, porque você sabendo o que que você está buscando, fica mais fácil de você realizar adaptações. Teve até mesmo pessoas que tiveram justamente essa dificuldade no exercício de ontem, né, no exercício de tipo: "Ah, eu tentei colocar as perguntas em prática, mas não funcionaram tão bem com aquele paciente, eu percebi que eu precisava adaptar. Aí eu adaptei, mas e deu certo. Mas eu vi como as perguntas realmente ajudaram a me guiar nesse processo. Então, muito bacana, tá? É muito bacana isso, porque você vai. Isso ajuda no desenvolvimento também de um raciocínio clínico, de um raciocínio estratégico, de um raciocínio investigativo, tá? De um desenvolvimento também de um melhor profissional, que você se torne, então, o melhor profissional que você pode ser, porque você aprende a adaptar para cada paciente e ajudar cada paciente, tá bom? Outra coisa, né, então, assim, quando a gente pensa na questão de jeito errado, né, de montar essas coisas, utilizar a EGD, é às vezes, no início, né, vamos colocar assim, no início do tratamento, no início da primeira sessão, um erro que muitas pessoas cometem é justamente não montar o modelo cognitivo completo das situações do paciente. Isso é um erro, né, eu considero assim, porque é justamente o que eu falei na primeira aula da semana prática da terapia cognitiva. Quando você não monta, então quando você não utiliza a EGD e você não monta então um modelo cognitivo daquela demanda daquele paciente, pelo menos de uma demanda daquele paciente, você vai ter um monte de informação jogada, tá? Você vai ter um monte de informação jogada daquele paciente, que aquilo não te ajuda a guiar o que fazer com aquele paciente. Então não te ajuda a saber o que estratégia ele pode utilizar, às vezes logo na primeira sessão, ou que estratégias podem ser interessantes de você já começar a investigar. Não te ajuda a realizar o processo, por exemplo, da adaptação, tá.
o processo da adaptação do ciclo da implementação. Claro que se você não faz a EGD, aí você percebe que, poxa, não fiz a EGD, então faltou alguns dados, aí você vai adaptar e aprender a EGD para poder fazer na próxima sessão, para poder fazer a próxima sessão. Mas quando você tem um modelo cognitivo formado, aí você já consegue pensar, então, poxa, então agora é isso que eu tenho que estudar. Agora eu tenho que estudar maneiras de trabalhar com esse tipo de comportamento, estudar maneiras de trabalhar com esse tipo de situação, estudar maneiras de trabalhar com esse tipo de pensamento, estudar maneiras de trabalhar com esse tipo de emoção. Então, te dá muito mais dados para você conseguir realmente adaptar e realizar e recomeçar o seu ciclo da implementação através de um estudo mais direcionado, tá? Através de um estudo muito mais direcionado e não ficar estudando um monte de coisa como uma bibliotecária, que estuda um monte de coisa e muitas coisas vezes ela não vai utilizar nada daquilo, de certo modo. Então, um erro, né, que muitos profissionais cometem acaba sendo de não montar um modelo cognitivo completo aí das situações do paciente, principalmente daquela primeira demanda dele. E isso a IGD acaba solucionando, acaba ajudando nesse problema aí. E também não entender cada parte do modelo cognitivo para pegar as informações corretas é uma coisa que pode acabar acontecendo também. Isso é uma coisa bacana que nessas aulas eu consegui explanar bem, né? Pelo menos na aula, principalmente na aula complementar, né? Na live complementar de terça, falei sobre isso, né? Que muitas vezes um dos erros que as pessoas cometem é achar que pensamento não pode ser situação, ou que emoção não pode ser situação, mas são, tá? Então, muitas vezes, um paciente vai interpretar uma ansiedade, por exemplo, como algo negativo. Essa ansiedade se tornou uma situação. Ela é um evento que está acontecendo. Ai, meu Deus, não posso sentir ansiedade. Aí ele tem as respostas a partir disso. Ou pensar sobre algo também é uma situação. Eu pensar sobre uma apresentação na faculdade, isso é uma situação. Eu pensar sobre algo que aconteceu, isso também aí é uma situação. Então, o pensamento e emoção também pode ser situação. Por isso que eu falo que não entender cada parte do modelo cognitivo, e aí justamente para pegar as informações corretas, então como cada parte funciona, o que que entender e tudo mais, isso pode te prejudicar bastante, porque às vezes você vai ficar buscando coisas que você não vai encontrar.